Olá, seja muito bem-vindo a esta análise aprofundada sobre uma das maiores empresas da nossa bolsa, a Vale. Hoje, a gente vai direto ao ponto, direto para uma pergunta que todo mundo que acompanha o mercado está se fazendo. E a pergunta é essa aí. Será que a Vale está mesmo barata, subvalorizada, ou será que o mercado está enxergando alguma coisa que não está tão óbvia? De um lado, temos uma gigante da mineração, do outro, uma cotação que parece não acompanhar. Bora investigar os dados para entender melhor essa história. Muito bem, vamos começar pelo começo, pelos fundamentos. Porque antes de falar de projeção, de dividendo, de qualquer coisa, é fundamental entender o que sustenta a Vale como empresa. Qual é a base dela? E essa base, olha, é bem sólida. A Vale não é só uma das maiores do mundo. Ela é líder absoluta em minério de ferro de alta qualidade. E mais, análises de mercado, como a do BTG Pactual, por exemplo, mostram que a empresa passou por uma baita transformação. Ela se tornou muito mais previsível, sabe? Com um histórico de eficiência e uma estratégia comercial que realmente entrega valor. Ok, com essa base sólida em mente, vamos ver como é que os especialistas, a turma do mercado financeiro, estão olhando para o futuro da companhia. Vamos dar uma olhada no que dizem os grandes bancos de investimento. E começando com o pé direito, temos o BTG Pactual. A área de análise de ações do banco não só tem uma visão positiva, como reitera mesmo a recomendação de compra para os papéis da Vale. Agora é aqui que a conversa fica interessante de verdade. Olha só esses números. As projeções do BTG para 2025 e 2026 mostram a Vale negociando a múltiplos bem atrativos. Um P sobre L, o preço sobre lucro, de 5,6 vezes para 2026 e um EV/EBITDA de 4,1. Para quem é do setor, esses números são baixos. Eles praticamente sinalizam que a ação pode estar com um belo desconto em relação ao seu potencial de gerar caixa e lucro. E para não deixar dúvida da convicção deles, olha essa citação direta do relatório. Acreditamos que a tese relativa versus pares australianos é uma das mais atraentes em anos. Ou seja, eles não acham a Vale atraente só por si só, mas especialmente quando se compara com as concorrentes gringas. E o BTG não está sozinho nessa. O Santander também veio a público reforçar uma visão bem positiva, classificando a Vale como outperform, o que na prática significa que eles esperam um desempenho acima da média do mercado. E o Santander detalha bem o porquê. Eles cravaram um novo preço-alvo de $15,50 por ADR, que são os papéis negociados lá fora, para 2026. E o mais importante, eles destacam um desconto de 24% em relação aos concorrentes globais. Tudo isso se baseando na expectativa de que o minério de ferro vai se manter firme acima dos $100 a tonelada. Resumindo, para eles a Vale é a principal aposta do setor. Certo, fundamento forte, analista otimista, tudo isso é ótimo. Mas e o retorno direto no bolso de quem investe? Bom, a resposta para isso pode estar na incrível capacidade da Vale de pagar dividendos. E esse número aqui fala por si só. De acordo com as projeções do BTG Pactual, o dividend yield da Vale pode bater impressionantes 12% em 2026. É um retorno bem expressivo. E de onde vem tanto dividendo? É uma combinação de fatores, na verdade. Primeiro, uma geração de caixa muito forte. Segundo, disciplina na hora de gastar e investir. E terceiro, uma política da empresa que realmente prioriza o retorno para o acionista. Soma-se a isso a recuperação operacional tanto no minério de ferro quanto no cobre e pronto, a máquina de dividendos está a todo vapor. Isso não é da boca para fora não, é oficial. A política de remuneração da Vale estabelece um pagamento mínimo todo ano de 30% do EBITDA ajustado menos os investimentos. Isso traz uma previsibilidade, mostra um compromisso real da gestão em distribuir lucros. Mas a história da Vale não é só sobre o presente. A empresa está de olho lá na frente, construindo um futuro posicionado em metais que são essenciais para a grande virada energética do mundo. E o grande protagonista dessa história é o cobre. Pense em carro elétrico, energia solar, energia eólica. Tudo isso precisa de muito cobre. A Vale sabe disso e tem a meta ambiciosa de produzir quase 700 mil toneladas até 2035. E não é só plano não. Projetos como Bacaba, Salobo e até uma parceria nova com a Glencore mostram que a empresa está apostando pesado numa das maiores tendências econômicas das próximas décadas. Já na parte de níquel, que teve seus desafios, a palavra de ordem é recuperação. O foco é total em controlar os custos para atingir o break-even, o famoso 0 a 0, até 2027. A ideia é simples, transformar essa operação num ativo que some, que contribua positivamente lá na frente. E tudo isso nos traz ao dilema principal de quem olha para a Vale hoje.
Como é que se concilia um cenário de fundamentos tão forte com a volatilidade, com esse sobe e desce do preço da ação no dia a dia? Este quadro resume o conflito perfeitamente. De um lado, no curto prazo, a análise técnica, aquela que olha gráficos e movimentos de preço, está piscando um alerta de venda forte, como mostram os dados de várias plataformas. Isso é o reflexo puro da volatilidade recente. Mas do outro lado, no longo prazo, a análise fundamentalista dos bancos como BTG e Santander é categórica. Compra, outperforme. São duas visões opostas que só dependem da lente que se usa, a do curto ou a do longo prazo. E isso nos leva à pergunta final, que na verdade é uma reflexão sobre estratégia. Onde deve estar o foco? No ruído diário do mercado ou na construção de patrimônio com base nos fundamentos de uma empresa? A resposta para essa pergunta define não só o caminho a seguir, mas o tipo de investidor que se é.